Os mortos interagem realmente com os vivos? E paz, queridos irmãos e irmãs. Em Isaías 8:19, a palavra de Deus nos adverte: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á os mortos? Antes de começarmos, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Hoje, vamos abordar um tema que gera muita curiosidade e também muita controvérsia. Impactante, chocante, os mortos interagem realmente com os vivos? Veja a verdade. Este assunto é envolto em mistérios e especulações, sendo explorado por diversas culturas e crenças ao redor do mundo. Muitos acreditam que os espíritos dos falecidos podem se manifestar e interagir com os vivos, por meio de sonhos, visões ou até mesmo de médiuns e necromantes. Mas o que a Bíblia realmente nos ensina sobre isso? Vamos desvendar as verdades bíblicas sobre este tema e esclarecer muitos mitos que têm confundido a mente das pessoas. A palavra de Deus nos oferece uma perspectiva clara e direta sobre a condição dos mortos e a possibilidade de contato com os vivos. Acompanhe este vídeo até o final para descobrir a verdade que vai além das suposições e crenças populares. Ao longo desta mensagem, vamos explorar as Escrituras e entender o que acontece com a alma após a morte, se é possível ou não os mortos terem contato com os vivos e quais são as implicações espirituais dessas crenças. É fundamental que, como cristãos, tenhamos um entendimento correto e fundamentado na Palavra de Deus para podermos viver uma fé sólida e livre de enganos. Fiquem conosco, preparem seus corações e mentes para receberem a verdade que Deus nos revela através das Escrituras. Vamos juntos nesta jornada de descoberta e edificação espiritual, buscar a verdade que liberta e transforma nossas vidas. Que o Espírito Santo nos guie e ilumine em cada passo desta caminhada. Amém. Mortos não têm qualquer tipo de contato com os vivos. Em muitas culturas e religiões, há uma crença arraigada de que os mortos podem continuar a influenciar a vida dos vivos, revelando segredos ou oferecendo orientação. Esta ideia foi popularizada por filmes como Ghost, Do Outro Lado da Vida, onde os espíritos interagem ativamente com os vivos. Contudo, essa noção não está em consonância com a verdade bíblica. Em Eclesiastes 9:4-6, a palavra de Deus é clara: quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram, nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Esses versículos demonstram que, após a morte, os mortos não mantêm qualquer influência sobre os vivos e não possuem nenhum tipo de acesso ao nosso mundo. Portanto, histórias sobre espíritos que enviam mensagens por meio de médiuns ou outros mensageiros são enganosas. A Bíblia nos adverte que Satanás pode se disfarçar até mesmo como anjo de luz para nos enganar e nos afastar dos caminhos de Deus. Além disso, na parábola de Lázaro e do rico, Jesus deixa claro que há um grande abismo entre os vivos e os mortos, impossibilitando qualquer comunicação entre eles. Depois da morte, o espírito volta para Deus. Outro equívoco comum, promovido por filmes, séries e livros, é a ideia de que os espíritos dos mortos ficam vagando pelo mundo, cuidando dos vivos ou causando terror. Histórias de reencarnação também são populares, mas são puramente ilusórias. A Bíblia nos assegura que após a morte, nosso corpo retorna ao pó e nosso espírito volta para Deus. Em Eclesiastes 12:7 está escrito: "E o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu." Além disso, a ressurreição de Jesus nos dá uma visão clara de nossa própria transformação. Em Lucas 24, após sua ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos e disse: "Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho."
ele até comeu na presença deles, mostrando que na ressurreição seremos seres reais e tangíveis, não espíritos vagando. O destino imediato de um cristão após a morte é a presença de Jesus. Para aqueles que entregaram suas vidas a Jesus e o receberam como Salvador, a morte é um portal direto para a presença de Cristo. Jesus prometeu ao ladrão na cruz: hoje você estará comigo no paraíso. Lucas 23:43. Para os judeus, o termo paraíso e a expressão seio de Abraão simbolizavam um estado de felicidade e descanso após a morte, agora confirmado por Jesus como estando ao seu lado. O livro de Atos nos relata sobre Estevão, que enquanto estava sendo apedrejado, viu Jesus em pé à direita de Deus e clamou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 7:59. Isso demonstra que no momento em que um cristão morre, seu espírito vai imediatamente para junto de Jesus. O apóstolo Paulo, ao final de sua vida, preso e aguardando a execução, escreveu com confiança: desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Filipenses 1:23. Paulo tinha a certeza de que, ao morrer, estaria na presença de Cristo. Estes fatos nos dão uma compreensão clara sobre o estado dos mortos e o destino dos crentes após a morte, baseados na verdade bíblica. Isso nos ajuda a rejeitar mitos e enganos, mantendo nossa fé firme e alinhada com a palavra de Deus. Os corpos dos cristãos entram em um estado de repouso após a morte. Na Bíblia, o termo dormir é usado de duas formas distintas. Primeiramente, ele refere-se ao sono comum, necessário para o descanso diário dos nossos corpos. No entanto, em um contexto espiritual, dormir é uma metáfora utilizada para descrever a morte física, especialmente entre os cristãos. Este estado de dormir é considerado um período de descanso até a ressurreição. Um exemplo claro dessa metáfora pode ser encontrado em João 11, onde Jesus, ao ser informado sobre a morte de Lázaro, diz aos seus discípulos: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Inicialmente, os discípulos não compreendem que Jesus se referia à morte de Lázaro, respondendo: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus então esclarece: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não estar lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. João 11:15. Essa passagem ilustra como Jesus usa o termo dormir para se referir à morte física, indicando que para aqueles que estão em Cristo, a morte é apenas um sono temporário. Esse uso simbólico do termo dormir é exclusivo para os cristãos, como também encontramos em 1 Tessalonicenses 4:13 e 14. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Portanto, a morte para os crentes é vista como um estado de repouso, aguardando a ressurreição prometida por Cristo. A ideia de que os corpos dos santos dormem até a ressurreição é reforçada em Mateus 27:52, onde é dito que os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que dormiam foram ressuscitados. Os corpos dos cristãos serão despertados na volta de Jesus. Dado que os corpos dos cristãos estão dormindo, surge a pergunta: haverá um momento em que eles acordarão? A resposta bíblica é um claro e enfático sim. Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo descreve o evento glorioso da ressurreição no fim dos tempos. Ele escreve: Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51-52. Quando a última trombeta soar, todos os cristãos que morreram serão ressuscitados com corpos incorruptíveis. Este será um corpo glorificado, semelhante ao corpo ressuscitado de Jesus, capaz de existir eternamente sem sofrimento ou dor. Paulo continua explicando que é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. 1 Coríntios 15, 53-54.
Independentemente do que aconteça ao nosso corpo físico após a morte, seja ele enterrado, cremado ou perdido, Deus, em seu poder infinito, irá reuni-lo e transformá-lo na ressurreição. Esta transformação é um momento de vitória sobre a morte, cumprindo a promessa de vida eterna com Cristo. Além disso, aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar também experimentarão uma transformação imediata. Todos os crentes, tanto os que dormem quanto os que estão vivos, receberão corpos glorificados e imortais. Este é o grande mistério e a esperança da ressurreição que Paulo compartilha. Em conclusão, a morte para os cristãos não é o fim, mas um estado temporário de repouso até a gloriosa ressurreição prometida por Jesus. A Bíblia nos assegura que quando a última trombeta soar, nossos corpos serão transformados e glorificados, livres de dor e corrupção. Esta promessa de ressurreição nos dá uma esperança firme e uma confiança inabalável na vitória sobre a morte. Sabemos que, ao lado de Cristo, experimentaremos a vida eterna em um corpo imortal, cumprindo a palavra de Deus e reafirmando nossa fé na sua infinita graça e poder. Em meio a esses relatos, gostaria de fazer um convite especial a você. Se você sente no coração o desejo de aceitar Jesus como seu único e eterno Salvador, deixe sua resposta nos comentários. Dizer sim para Jesus é abrir as portas para mais de 8.000 promessas que Ele tem reservadas para a sua vida. Para ajudá-lo a fortalecer sua fé, vou fixar nos comentários uma playlist especial, repleta de conteúdos edificantes, que certamente aumentarão sua compreensão e conexão com Deus. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão profunda e importante. Se você gostou deste vídeo, por favor, inscreva-se no canal do Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber todas as notificações e não se esqueça de deixar o seu like. Sua participação é fundamental para podermos continuar trazendo mensagens inspiradoras e esclarecedoras para todos. Além disso, não deixe de conferir a playlist disponível no canal, onde você encontrará uma série de vídeos que abordam diversos temas espirituais e bíblicos. Manter-se atualizado sobre esses assuntos é crucial para aprofundar seu entendimento e fortalecer sua fé. Aproveite essa oportunidade única para mergulhar mais fundo nas verdades de Deus e descobrir como elas podem transformar sua vida de maneira poderosa e significativa. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.